Senhoras e senhores, cabe-me agora desobrigar-me do agradável encargo de vos apresentar tão ilustre personalidade africana. Dr. Carlos Lopes é detentor de uma rica e fecunda carreira internacional. Entendo, porém, que não devo sobrecarregar-vos com a sua longa e maçadora citação, como seria habitual. Prefiro uma síntese. Estamos, com efeito, perante um pensador fecundo das coisas africanas, para as quais defende e assume uma visão estratégica transformadora e libertadora. Vejo esta posição condensada numa afirmação sua que me fascinou. A África não precisa de ajustamentos estruturais, mas de transformações estruturais. Fim de citação. Assim, temos conosco a pessoa certa para nos falar de processos e propostas transformadoras e reformistas. Porém, como materializar esta conclusão corajosa e pronunciadora de uma África diferente, autónoma, emancipada, portadora de progresso, de equidade, de paz e de justiça? Coloca-se aqui a imperiosa necessidade de mudança de paradigma, quer de pensamento, quer de gestão dos processos de crescimento e desenvolvimento socioeconómico e institucional dos países africanos. Tem como corolário mudanças críticas a nível do pensamento e da ação das lideranças africanas e, igualmente, das posturas das sociedades e dos cidadãos. Aliás, todas as escolhas políticas audaciosas, visionárias e patrióticas são exigentes e impõem sacrifícios, servidões e responsabilidades pessoais e coletivas. Requerem atitudes pessoais e escolhas públicas condicentes com os objetivos propugnados. E, evidentemente, reclamam estratégias apropriadas para a sua materialização. Num processo transformador é crucial acautelar-se das armadilhas e dos confortos da magia da palavra. À conceptualização, à palavra, devemos associar propostas de operacionalização e o estabelecimento de caminhos e projetos de materialização dos objetivos referenciados numa perspectiva realista e gradualista, logo, de realização progressiva, sustentada e ascendente. Outro sim, acredito que este seja o tempo de ousar pensar o futuro africano preferentemente em África e com os africanos, porquanto urge superar a atitude passiva e dependente de que os outros sabem mais e melhor do que nós o que devemos ou temos que fazer. Dotar-nos de vontades e ferramentas indispensáveis e, por fim, apropriar-nos da máxima de Amílcar Cabral: pensar pelas nossas próprias cabeças e marchar pelos nossos pés. Estou ciente de que se trata de uma enorme ousadia, de uma tarefa complexa e árdua, portadora de muitas responsabilidades e, igualmente, de muitos riscos. Contudo, é preciso ousar e arriscar-se. Com efeito, estimo que é crucial superar a posição africana de simples exportador de matérias-primas e consumidor de importados para a condição de produtor, seja de bens manufaturados, seja de ideias e de soluções teóricas para os desafios africanos. Reportando ao meu país, que é, afinal, o tema central deste fórum, esta iniciativa representa precisamente a opção de pensar o futuro cabo-verdiano em Cabo Verde e com os cabo-verdianos. Neste aspecto, apraz-me registar
uma presença massiva de quadros nacionais. Com efeito, é indispensável debater, sem preconceitos nem condicionalidades a priorísticas, o futuro do país, as políticas públicas, os déficits estruturais, as fraquezas societárias, a qualidade do capital social e as capacidades dos recursos humanos, bem como o grau de comprometimento destes com os desafios árduos colocados pelo processo de aceleração e diversificação da economia. De igual modo, impõe-se-nos conhecer, avaliar e valorizar os recursos materiais e imateriais nacionais, as potencialidades e oportunidades que se nos oferecem. Entendo que devemos encarar as dificuldades, os bloqueios, os desafios atuais com serenidade e espírito positivo e criativo. Não antevejo razão para pessimismos. Contudo, há condições prévias que devem ser asseguradas. Refiro-me à necessidade de convergência, para não dizer de compromissos, entre os atores políticos e sociais nacionais quanto à resolução das questões de fundo que influem no ritmo, na qualidade e na segurança do desenvolvimento do país a médio e longo prazo. Esta necessidade obriga a abertura sincera ao diálogo. Com efeito, estou convencido que a maioria das pessoas estará de acordo comigo de que a sublimação de diferenças e de interesses imediatos e de curto prazo, de natureza corporativa ou eleitoral, não dá resposta aos problemas de fundo do país, nem devem sobrepor-se e inviabilizar a realização de objetivos e interesses de longo prazo, afinal, esteios essenciais do desenvolvimento sustentável. Estou ciente de que pode ser difícil aceitar isso, mas, por Cabo Verde, valeria a pena assumir os custos políticos desta atitude generosa e patriótica. Outro sim, não Na verdade, a economia cabo-verdiana não é ainda igual às outras economias, quer em organização, quer em produtividade. Para compensar esses déficits, somos chamados a investir mais pessoalmente e a forçar a marcha a fim de ultrapassar os desníveis atuais. Vou abordar um tema pertinente de caráter individual de natureza ética, mas que tem uma essência estratégica: o respeito e a defesa da propriedade pública. Se não interiorizarmos que o respeito do interesse público é o garante da realização dos interesses privados e individuais, estaremos num caminho errado, portador de muitos danos. Como exemplo, o roubo da energia na cidade da Praia, que corresponde aos consumos do fogo e da brava juntos, pode pôr em causa a viabilização da Eletra, a nossa empresa produtora de eletricidade, e tem acarretado prejuízos evidentes para todos os outros utentes da Ilha de Santiago e da economia nacional, pois estão sendo altamente afetados pelo preço elevado da energia e da água. Este dado corriqueiro dá-nos a ideia de transformações no comportamento cívico a que a nossa sociedade está chamada a perfazer. Neste sentido, é crucial que cada cidadão assuma a sua cota-parte de responsabilidade e seja mais participativo e maior defensor do bem público. Minhas senhoras e meus senhores, afinal, estamos cá é para escutar o nosso conferencista. Assim, tenho a honra e o prazer de convidar o Dr. Carlos Lopes a apresentar a sua comunicação. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos. Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Primeiro-Ministro, Senhora Primeira-Dama, eu gostaria de utilizar esta oportunidade inicial para agradecer em particular ao Primeiro-Ministro pela iniciativa, mas também pela oportunidade que me tem dado de contribuir para o debate estratégico sobre Cabo Verde e sobre o diálogo intelectual que tem proporcionado para que Cabo Verde possa ser um dos países que continua na linha da frente em termos de pensamento estratégico e dando um valor aos estudos prospectivos e à necessidade de olhar o futuro, construindo o presente. Gostaria de agradecer a todos os que tornaram possível este fórum e permitam-me que inclua nesse grupo os meus colegas da Comissão Económica para a África, que trabalharam com Manuel Pinheiro, Adão Rocha e todos os que estiveram envolvidos na organização e que me orgulho de terem dado o seu contributo para que esta oportunidade seja oferecida à reflexão em Cabo Verde. Gostaria também de endereçar uma palavra de apreço especial aos participantes do primeiro fórum, porque muitos deles aqui estão presentes e foi nessa trilha de discussão desde o primeiro fórum que se criaram as bases para que a nossa discussão possa prosseguir com a densidade e a profundidade que todos desejamos. E finalmente, mas com particular afeto, gostaria de agradecer a introdução feita pelo comandante Pedro Pires, que é algo de emocional para mim, porque é uma das pessoas que eu tenho como referência, a referência política, a referência ética, e também porque é um homem ilustre do fogo, de onde vêm as minhas costelas cabo-verdianas. O Presidente da República, na sua introdução ao nosso fórum, felicitou o evento e disse-nos que Cabo Verde entra numa nova era de desafios. Eu estou, como todos nós, convicto de que essa realidade é uma realidade que nos perfura o espírito e que obriga a uma reflexão mais profunda. E por isso mesmo acho necessário que não se disperse a discussão e se aproveite a oportunidade tentando falar claro. E por isso acho quase uma obrigação pessoal minha de poder trazer aqui à discussão palavras claras sobre os desafios tais como eu os entendo e que, na minha maneira de ver, obrigam a uma velocidade muito grande de decisão. O Primeiro-Ministro traçou-nos a trajetória das últimas décadas. Situou a nova etapa em termos de oportunidades. E eu estou aqui para vos falar da mudança de mentalidades. E para falar da mudança de mentalidades, eu vou começar por uma introdução rápida que vai tentar contextualizar o momento, para logo me concentrar sobre 3 elementos que considero estruturantes nas mentalidades que proporcionam o desenvolvimento de Cabo Verde, mas mais importante passar depois aos 3 elementos que eu considero fraturantes no futuro de Cabo Verde. E entre esses 3 estruturantes e os 3 fraturantes, nós vamos ver que as oportunidades minguam e que o caminho fica mais estreito. E através dessa constatação, eu finalizarei com uma análise dos vários polos de desenvolvimento de Cabo Verde, tais como foram definidos desde o primeiro fórum, olhando para cada um deles com o espírito de tentar entender onde está a concorrência, ou seja, os países concorrentes de Cabo Verde, as oportunidades concorrentes de Cabo Verde. Começando pelo contexto internacional e como Cabo Verde se situa em relação a esse contexto internacional. Nós estamos todos cientes de que a crise de 2008 e 2009, crise financeira internacional, interrompeu um ciclo e uma projeção
específica do desenvolvimento cabo-verdiano, tal como o fez para muitos países do mundo, praticamente todos, porque alguns tiveram uma inflação mais acentuada, outros menos, mas todos sofreram de alguma forma. E a diferença situou-se fundamentalmente naqueles que saíram primeiro da crise, a rapidez da saída da crise. O quadro macroeconómico de Cabo Verde alterou-se significativamente. É isso que nos leva a um crescimento do produto interno bruto de apenas 1,5%. É uma taxa que Cabo Verde não estava habituada. E, portanto, no fundo, mesmo com a gestão que eu considero bastante prudente dos impactos da crise financeira internacional, pode-se constatar isso porque a inflação continuou mais ou menos sob controle, uma certa sustentabilidade da dívida, apesar dela aumentar consideravelmente, as reservas que ultimamente até aumentaram um pouco. Apesar de todos esses indicadores serem, digamos, de uma certa prudência, a realidade não pode ser escondida, que é o facto do produto interno bruto estar sobre características e pressões que não existiam antes da crise de 2008-2009. E nós vamos analisar rapidamente porquê. Um dos elementos, evidentemente, é o crescimento considerável da dívida pública. Esse crescimento da dívida pública tem a ver com medidas de contraciclo que permitiram proteger os ganhos sociais de Cabo Verde e que, de uma certa forma, explicam porque Cabo Verde consegue chegar aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e também porque Cabo Verde consegue chegar a um per capita de mais de $3.600, fazer ganhos ainda no Índice de Desenvolvimento Humano e, de uma certa forma, apresentar indicadores sociais muito acima da média africana, como, por exemplo, conseguir reduzir a mortalidade infantil de 56% para 23%, a alfabetização chegar aos 96% ou a pobreza ser reduzida drasticamente para menos de metade. Portanto, nós temos aqui coisas positivas, coisas negativas, mas o ciclo, tal como ele era conhecido antes de 2008, 2009, foi interrompido e, portanto, agora estamos numa nova realidade. Essa nova realidade, infelizmente, não é só interna, é também em relação ao interesse que os outros têm em relação a Cabo Verde. Não estou a falar do interesse do turista que vem apanhar sol, mas dos investimentos externos, que diminuíram drasticamente, passando o pico de 2008, mais de 200 milhões de dólares, para um declínio que leva a uma cifra agora à volta de 70, e, portanto, uma vulnerabilidade acrescida das contas públicas em geral, da situação do país em relação ao exterior, uma grande acumulação de capital físico que foi conseguida durante este período, mas que, neste momento, precisaria de um impulso adicional que não é fácil de obter por causa deste estreitamento das condições financeiras e dessa vulnerabilidade que eu acabo de mencionar. E, portanto, o motor do desenvolvimento cabo-verdiano não está gripado, mas, enfim, não está com o rendimento que todos desejamos. Portanto, estamos com uma situação em que talvez seja bom ir ao mecânico. Então, se nós vamos ao mecânico, o que é que o mecânico vai constatar? A nível económico, para começar, o mecânico vai constatar que o turismo passou a ser o elemento mais importante para o futuro da economia. Nós sabemos que é uma área de alta vulnerabilidade, volatilidade, sobretudo se tivermos em conta que o turismo que vem para Cabo Verde é fundamentalmente europeu. E já lá vou chegar em termos das perspectivas europeias. As pescas, que poderiam ser também um outro motor, estão muito aquém das possibilidades do país em termos de capacidade piscatória, mas também da própria forma como o setor está estruturado. E nós temos também que, de uma certa forma, as pescas estão marcadas por uma situação que tem a ver com a própria
dificuldade infraestrutural do país. E, finalmente, temos as remessas de imigrantes, que continuam a ter um valor importante, apesar de a economia já não estar somente dependente delas, ou na maior parte dependente delas, mas continua a ter um papel importante. E aqui também se poderia esperar uma certa volatilidade, visto que as principais fontes de remessas são países europeus, mas felizmente para Cabo Verde há uma espécie de contraciclo aqui e até há um aumento um pouco das remessas, que tem a ver com fatores que nós não conhecemos completamente, mas que são comuns ao conjunto do continente africano. A nível social, nós temos um fluxo em direção às cidades que continua a progredir, embora de uma forma comedida, mais lenta do que no resto dos países em desenvolvimento, o que é bom, mas tem também a ver com as características geográficas e os assentamentos habitacionais do país. Nós temos, seguramente, por causa disso, uma diminuição da população rural, e essa diminuição não constituiu, felizmente, uma diminuição da produção, e isto é um bom sinal, porque significa que há um aumento de produtividade bastante grande a nível do setor primário, da agricultura em particular, que passa, por exemplo, de um rendimento médio de $1.500 por trabalhador para 3.500 mais ou menos, o que é extraordinário. Portanto, significa que isto contribuiu de uma forma muito acentuada para a redução de pobreza, e as barragens tiveram alguma coisa a ver com isto. E, finalmente, nós temos que, apesar desse aumento da capacidade agrícola, Cabo Verde é um país que não se consegue alimentar, evidentemente, já entre os 10% e os 15% da cobertura das suas necessidades alimentares, o que é perfeitamente natural, dadas as suas características geográficas e climáticas, mas que não deixa de ser também um outro fator de vulnerabilidade. Não está muito longe o tempo em que Cabo Verde definia os seus ciclos em função da fome. Hoje não estamos nem de perto numa situação comparável, mas mostra que esse elemento de vulnerabilidade não foi nem poderá nunca ser completamente apaziguado se não for compensado por outras características importantes da economia e do desenvolvimento do país. E, portanto, isto tudo traduz-se numa situação de emprego que já tinha sido prevista, teria chegado a este ponto, independentemente da crise financeira, porque nós temos uma situação que é muito comum em países com as características de Cabo Verde, onde a mão de obra qualificada faz parte do mercado global e, portanto, pode ser sugada facilmente pelos interesses de outros países, sobretudo se ela é qualificada em áreas de ponta, e onde o residual é muito mais difícil de empregar se não houverem atividades de alta intensidade de mão de obra. E essas atividades de alta intensidade de mão de obra parcialmente são compensadas pelo desenvolvimento do turismo, e é fenomenal o crescimento do turismo, tendo agora quase tantos visitantes quanto habitantes do país, mas tem limites, porque normalmente na escala de progresso da qualidade do turismo vai-se também ganhando produtividade, ganhos de produtividade. E esses ganhos de produtividade diminuem a empregabilidade no turismo, à medida que o turismo fica mais sofisticado e, portanto, com melhor qualidade. Portanto, não vai ser a resposta aos cerca de 16%, 17% de desempregados, e estes desempregados podem, se não for feita uma transformação estrutural da economia, podem tornar-se, digamos, um número perene, como é o caso em muitas economias desenvolvidas, e já lá chegarei, porque se Cabo Verde não tiver cada vez mais indicadores comparáveis com os países em desenvolvimento e se aproximar demasiado dos indicadores que são comparáveis aos países desenvolvidos, também sofre dos mesmos males e problemas dos países desenvolvidos, porque isso quer dizer que tem um nível de maturação da sua economia que lhe traz problemas dessa natureza estruturalmente diferentes dos outros países. Nós temos também a questão da precariedade do emprego,
é um fenómeno que tem a ver com a informalidade, o facto do emprego público em Cabo Verde ser relativamente bem gerido. As áreas de soberania são à volta de entre 9% e 10% do emprego, se nós tirarmos, portanto, saúde, educação, etc. Portanto, é perfeitamente dentro das normas e das exigências, digamos, internacionais. Mas claro que num país que esteve durante muito tempo, muitas décadas, dependente do emprego público, este ganho de eficiência também tem custos em termos de não estabilizar o mercado de emprego e criar áreas de precariedade, sobretudo porque o setor privado em Cabo Verde é relativamente exíguo e, apesar de ter aumentado consideravelmente a contribuição para o crédito ao setor privado, fenomenal crescimento, nós temos uma situação que continua a ter grandes dificuldades em termos de ambiente de negócios, seja através de incentivos fiscais, sistema regulatório, certa informalidade que é preciso atacar de frente. Mas estas características foram apresentadas de uma certa forma pelo Primeiro-Ministro, e quando ele nos disse, por exemplo, que entre 2003 e 2013 o PIB nominal mais que duplicou, o crescimento real do PIB foi entre 6,7% por ano entre 2013 e 2013, portanto, se olharmos para toda a década. O rendimento per capita também aumentou consideravelmente, de 1.962 para 3.697 dólares a preços constantes, de 2005. O crescimento de novas áreas de atividade como o bunkering, uma agricultura mais produtiva, economia criativa, pescas e turismo sendo mais tradicionais, o crédito ao setor privado, como eu dizia, que passou de 33% para 62% do PIB, etc. Bom, este é o diagnóstico. Então, em termos do que nos diz o mecânico, o que é que a gente pode tirar como conclusão? A primeira conclusão, que eu acho que é difícil de engolir, mas que é importante saber, é que neste momento há uma diminuição considerável da contribuição da ajuda internacional para os produtos internos brutos dos países africanos e, infelizmente, Cabo Verde está entre os mais dependentes dessa ajuda internacional, apesar de todos estes ganhos. Ou seja, entre os países que têm mais de 10% de dependência. Nós temos a Tanzânia, o Burkina Faso, o Togo, Mali, a Guiné-Bissau, Lesoto, República Centro-Africana, Níger, Serra Leoa, e no grupo que tem mais dependência encontra-se Cabo Verde, Gâmbia, Moçambique, Ruanda, Malawi, Burundi, São Tomé, República Democrática do Congo e Libéria, que é o que tem maior dependência, é o único que está acima dos 10%. Portanto, isto é só para nós termos uma ideia do panorama e onde se situa Cabo Verde em relação à questão das parcerias e, portanto, isto leva a que o país tenha que se engajar numa discussão muito séria com os seus parceiros e nos quadros referenciais de definição do futuro, aquilo que se chama tradicionalmente de cenários, que foram avançados pelo plano, nós temos 4 cenários: o cenário da tartaruga, do tigre do Atlântico, da avestruz e da raposa do Atlântico. Então, a tartaruga, vocês podem imaginar imediatamente, do ponto de vista gráfico, trata-se daquele que anda muito devagar e que tem algumas dificuldades de sobrevivência, muito vulnerável. A avestruz é o que não quer ver, não é? A realidade, e, portanto, fica um pouco cego em relação àquilo que se está a passar à sua volta. E temos o tigre do Atlântico, que é uma ideia de Cabo Verde dominar o Atlântico, o Médio Atlântico, e, portanto, ser, digamos, um mercado de referência mundial para serviços inovadores de grande valor agregado. E, finalmente, a raposa, que é
digamos, a ideia de estar completamente à escuta, ser oportunista no bom sentido e aproveitar todas as oportunidades e estar constantemente a rever a sua nota para poder tirar partido de um ambiente económico que vai ser necessariamente difícil, se não algumas vezes recessivo. E, portanto, todas essas possibilidades são factíveis para Cabo Verde, dependendo do que Cabo Verde fizer. Portanto, Cabo Verde pode se transformar na tartaruga, pode se transformar na avestruz, ou pode se transformar na raposa ou no tigre. Eu não gosto muito da utilização da imagem do tigre, porque o tigre é asiático, não existe em África. E, na realidade, já sabemos dos tigres asiáticos, que são os países da Ásia do Sudeste. E eu costumo dizer, e aliás é o título do meu blog, né, de que os africanos têm que ser chitas, ou gatos pardos. Porquê? Porque é o animal mais rápido do planeta e é africano. Portanto, agora vou passar aos fatores de atitude, não é? Estruturantes são aqueles que eu acho que devem continuar e fraturantes aqueles que têm que mudar. O primeiro fator estruturante nas atitudes cabo-verdianas do desenvolvimento é a qualidade governativa. A qualidade governativa é uma atitude de liderança e Cabo Verde tem demonstrado isso de uma forma exemplar no conjunto dos países em desenvolvimento. Podemos ir para além da África, se quisermos. Isto é provado através dos índices de governabilidade ou de governança, como o índice Mo Ibrahim, a evolução democrática do país, que é exemplar, o pragmatismo dos dirigentes, e a forma de definir pragmatismo é ser sempre muito perto, em termos de decisão, da realidade, o amor pelo país. Existe de facto um sentimento patriótico em Cabo Verde, o comprometimento, se nós quisermos, que faz parte desse patriotismo. E os dirigentes cabo-verdianos, quando saem do poder, não vão viver para Paris, não é? Como alguns dirigentes africanos. Bom, e há uma tradição administrativa também, muito importante, que é histórica. Essa tradição administrativa, que vem desde o período colonial e que faz de Cabo Verde um centro de conhecimento do ponto de vista administrativo, cultiva uma cultura do zelo pelo bem público. E isso também tem a ver com uma fiscalização social do bem público. Portanto, o cabo-verdiano, como cidadão, não tolera o abuso da utilização dos bens públicos. E quando os políticos o fazem, são chamados à conta. E há também, seguramente, lei e ordem, que é uma das características, não é, de um Estado moderno. Existe, do ponto de vista da política cabo-verdiana, um contacto direto com o público, portanto, não há um distanciamento muito grande dos dirigentes em relação aos seus constituintes, o que nós podemos chamar de cidadania. Existe também uma probidade na gestão dos bens públicos, mas, sobretudo, da gestão da ajuda externa. E isso fez com que Cabo Verde fosse sempre apadrinhado por os doadores, devido ao seu comportamento em relação à utilização da ajuda. E, finalmente, uma capacidade de visão e planificação estratégica, que faz parte de ter boa governação. Portanto, estes elementos, que eu considero qualidade governativa, são elementos estruturantes, ou é um elemento estruturante importantíssimo que não se pode perder. E, portanto, Cabo Verde tem aqui um património que precisa de conservar. O segundo elemento estruturante é o capital humano e o foco no investimento. Aqui também eu acho que a atitude que está por trás disto é a inovação e valorização do país e do seu povo, se quisermos. E esta atitude não precisa de mudar, antes pelo contrário, ela precisa de ser ainda mais explorada. Portanto, é um outro elemento que Cabo Verde tem que preservar. Eu vou defini-lo como, por exemplo, o facto de Cabo Verde ter sempre resistido
há chamadas para menos investimento por parte de organismos vários internacionais, fez bem em resistir. O facto de Cabo Verde ter insistido numa economia redistributiva, que permitiu espalhar os ganhos sociais numa escala muito maior, mesmo se os problemas de desigualdade não estão resolvidos, eles seguramente, através dos indicadores de Gini e outros, mostram que estão na preocupação constante da governação. O facto de haver uma consciência da insularidade que não é limitada ao país, mas sim a consciência da insularidade ilha a ilha, ou seja, tentar desencravar cada ilha e não só desencravar o arquipélago, portanto, fazendo com que a integração das diferentes componentes dos dois dedos da mão sejam um país inteiro, e aí vê-se através dos investimentos na infraestrutura e também, evidentemente, do constante foco nos planos de desenvolvimento orientados para as várias ilhas, como, por exemplo, o caso mais recente, todo o esforço que está sendo feito para fazer da Brava a ilha verde e, portanto, com a economia verde. E depois temos a questão do capital humano, que não é visto só em termos dos que habitam o país, mas também da diáspora. A noção de nação diasporizada é uma noção que pode parecer quase automática e evidente em Cabo Verde, mas é um conceito que muitos países arquipelágicos não têm, e, portanto, Cabo Verde tem cultivado essa visão de integração da diáspora, que se vê através do sistema político, mas também das constantes interações com a sua diáspora. Isso é extremamente importante para a valorização do capital humano. O objetivo da educação universal, que foi atingido, mas que exige grandes esforços de um país com as características de Cabo Verde, com uma população escolar que é maior do que a população ativa, e ganhos também na área da saúde, com investimentos na área da saúde, que são vistos como investimentos de longo prazo para a formação do capital humano. E, finalmente, eu diria uma administração que tem mostrado capacidade de renovação em muitas áreas, como nós vemos agora com a introdução de tecnologias da informação, o aumento dos serviços eletrónicos e a capacidade também de alargar o acesso à administração pública pelos cidadãos. Tudo isto chama-se, em linguagem internacional, desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano é o aumento das oportunidades de cada cidadão, de cada indivíduo. Portanto, é isto que esta mais-valia, esta característica, esta atitude estruturante proporciona, e é preciso preservá-la. O terceiro fator estruturante é paz, segurança e coesão social. A atitude que está por detrás desta paz, segurança e coesão social é a atitude de, eu diria, controle do bem público, ou promoção do bem público comum. E para isso nós vemos que, por exemplo, Cabo Verde consegue ter forças de segurança, polícia, etc., republicanas. Os seus gastos orientados para estes desafios de proteção e segurança são muito focalizados. Neste caso, por exemplo, proteção marítima, combate ao banditismo, e não são dispersos, não são para, digamos, exercer poder pela força. A segurança humana, de facto, está por detrás destas decisões, e essa segurança humana é até alargada à área dos direitos, com tentativas de proporcionar aos cidadãos um acesso aos direitos através de mecanismos mais inovadores. E, claro, uma boa forma de fazer paz e coesão social é exercer a solidariedade, e aí nós vemos como é que a Previdência Social tem desempenhado o seu papel, embora aqui eu gostaria de dizer que vai haver alguns elementos importantes de evolução na Previdência Social que eu vou tratar como fraturantes, mas, enfim, projetos como saúde de base, Minha Casa, etc., são todos elementos de coesão social e de solidariedade. E, no fundo, a forma como Cabo Verde tem conseguido tratar a questão da redução da pobreza
de uma forma produtiva, quer dizer, levar as pessoas à área produtiva, que é exatamente o contrário das famosas frentes de alta intensidade de mão de obra, que felizmente já são parte do passado, porque hoje em dia elas não fariam sentido, porque tem que se levar os pobres à produção e não gerir a pobreza. Bom, esta era a parte mais fácil, que é das atitudes que nós temos que manter. Agora vamos falar das que têm que mudar. E aqui fica um bocadinho mais difícil. O primeiro fator fraturante é o custo da democracia. O que é que eu quero dizer com isto? Porque as pessoas ficam logo chocadas. O custo da democracia. Cabo Verde adotou uma democracia representativa. Na realidade, quase todos os países africanos dizem que adotaram também uma democracia representativa, mas nem todos a praticam. Mas quando se pratica uma democracia representativa, na sua sofisticação total, completa, ou seja, igual à de um país ocidental, se quisermos, ela tem custos enormes. A democracia não é barata. A democracia custa muito dinheiro. É muito mais fácil tomar as decisões de uma forma autocrática. Fica mais barato. Agora, se nós queremos, de facto, valorizar este investimento, e estou a falar aqui em termos pragmáticos, porque, como eu disse, uma das características de Cabo Verde a preservar é o pragmatismo. Se nós quisermos, de facto, tirar o partido deste investimento, vamos ter que fazer uma análise um pouco mais detalhada destes custos da democracia, para tornar mais eficiente. Então aí o que é que eu constato? Primeiro, constato que há uma grande polarização política em Cabo Verde. É uma polarização que não é justificável, devido à exiguidade do território e da sua população. O custo desta polarização é demasiado elevado para o país, porque ela impede decisões rápidas, ela não ajuda à construção de consensos nacionais, ela tem uma tendência a transformar todo o tipo de discussão numa discussão competitiva, e através dessa discussão competitiva, em vez dos interesses nacionais, muitas vezes começa-se a pensar em termos de interesses imediatistas de A, B ou C. Esses custos da polarização política têm a ver com uma interpretação da democracia que é baseada numa das possibilidades, não é a única possibilidade. E eu vou trazer aqui exemplos da Europa para confortar aqueles que acham que o diapasão de referência deve ser europeu, porque é mais avançado. Portanto, não vou trazer exemplos da África. E quando nós compararmos com, digamos, os modelos europeus, nós vemos que hoje em dia os países com uma economia em crescimento e mais estáveis do ponto de vista económico e financeiro são, por exemplo, a Alemanha, a Holanda, a Suíça, que praticam na prática. Portanto, praticam na prática é uma tautologia, mas enfim, que praticam o consenso. São partidos que, em princípio, poderiam ser antagónicos, mas que estão juntos para o bem comum. E são os que mais crescem. E aqueles que estão numa democracia interpretada como competição estão a afundar-se. Portanto, isto é a primeira lição que nós temos que tirar, e estou a usar exemplos europeus. Posso usar outros exemplos. A democracia competitiva tem também a ver com o facto de que muitas vezes se pensa que ao praticar uma modalidade de confrontação, nós estamos a defender os melhores interesses e que ganham melhor. Mas a etapa de nós chegarmos a esse tipo de confrontação, se não for regulado para determinados domínios, determinadas áreas,
pode facilmente sair fora de controle, é como uma caixa de Pandora. E é um pouco o perigo que Cabo Verde está a viver neste momento com a sua polarização política. O segundo grande custo da democracia em Cabo Verde é a tradição jurídica de Cabo Verde. A tradição jurídica de Cabo Verde é de tal forma que o que nós devemos imaginar é que num bairro da cidade de Lagos, na Nigéria, chamado Ikeja, onde habitam 500 mil pessoas, nós iríamos ter nesse bairro 100 magistrados, que é o que tem Cabo Verde para a mesma população. Isto é incomportável. Não é possível manter uma estrutura jurídica com esta complexidade para 500 mil habitantes. E o pior é que a tradição jurídica vai cada vez mais, por causa do primeiro problema que eu mencionei, da polarização política, criar uma bifurcação em que praticamente cada decisão que for tomada em relação àquele que é o elemento principal da tradição jurídica, que é a independência do sistema judicial, fazer com que essa independência possa exigir, sem parar, custos adicionais de funcionamento, custos adicionais de expansão, sem que haja um elemento de controle destes custos e, portanto, isto vai ser uma espécie de multiplicador proporcionado por aquilo que parece ser independência dos tribunais, etc. E isto tem custos. E por mais democrático que seja, e não estou aqui a pôr em causa o aspecto democrático, nós temos que ver quais são as incidências disto em relação ao futuro de Cabo Verde. E eu vou falar depois sobre o que é que estes custos representam. E o terceiro elemento é o da descentralização exagerada. Quer dizer, Cabo Verde... Cabo Verde está a chegar a um ponto em que praticamente cada 10 mil pessoas são uma região. Nós temos que ver isto de uma forma pragmática. E, portanto, esta cascata de elementos que têm a ver, todos eles, com a qualidade da democracia cabo-verdiana, podem se transformar, em vez de um capital, em algo em que o país deixa de controlar, em termos de custos, e, portanto, o país vai sofrer com as consequências disso. E vou dar alguns exemplos, apenas para nós podermos situar o que é que isso significa. Democracia em tempos de crise financeira. A democracia em tempos de crise financeira pode levar a cortes drásticos e uma tradição, digamos, de confronto entre autoridades do foro jurídico e autoridades do foro político. Nós vemos isso, por exemplo, eu sei que aqui seguem muito, não é? A televisão portuguesa, vemos isso acontecer em Portugal, mas também acontece na Grécia, acontece na Irlanda e em todos os países que estão em crise financeira, há confrontos entre o foro jurídico e o foro político. Nós temos também situações em que a descentralização exagerada levou a uma deterioração do posicionamento económico dos países. É o caso da Malásia, é o caso da Tailândia neste momento, se seguirem um pouco o que se está a passar nesses países. Nós temos também situações em que o mundo competitivo em que nós nos encontramos retira os seus investimentos de países e áreas onde lhe parece que o custo do processo de decisão é demasiado complicado e prefere investir onde ele é mais previsível. E, portanto, se nós pusermos isto ao lado dos números de 200 milhões de dólares de investimento versus 70 milhões de dólares de investimento, que é o decréscimento de 2008 e agora, nós temos uma ideia de que estes custos podem ser um dos contributos para essa alteração de interesse, não é? Quer dizer, em tempos de crise as coisas ficam mais apertadas e estes elementos tornam-se muito mais visíveis. E já não vos vou falar dos países onde o custo da democracia
é reduzido de tal forma que os países são autocráticos. E aí eles avançam a grande velocidade neste momento. Temos a China, temos Dubai, temos Ruanda, temos Etiópia na África. E, portanto, embora isto possa parecer muito distante da realidade cabo-verdiana, quando eu fizer a análise comparativa entre Cabo Verde e os vários competidores, vamos ver que isto tem um peso muito grande na decisão. Portanto, este fator fraturante, o custo da democracia, tem que ser parte da mudança de atitudes em Cabo Verde. Menos polarização, mais atenção aos custos associados a uma tradição jurídica demasiado latina, para não dizer portuguesa, e, evidentemente, tudo o que tem a ver com a descentralização exagerada. E, no fundo, há até uma receita de como resolver este problema. A receita, ela foi inventada no Brasil, embora não seja praticada, pelo menos com a eficiência que deveria. A receita é aquilo que no Brasil chamam de Pacto de Responsabilidade Fiscal, que é um pacto onde todas as partes envolvidas no processo de decisão, nomeadamente todos os partidos, chegam à conclusão de que tem de haver tetos para determinadas despesas fiscais. E se este tipo de coisas entrarem num pacto de responsabilidade fiscal, isto passa a ser uma decisão nacional e não de um partido. E Cabo Verde, de facto, precisa disso. O segundo aspecto fraturante é a demografia. A demografia cabo-verdiana vai evoluir muito rapidamente. Os cabo-verdianos têm que se preparar porque isto vai mudar completamente determinados aspectos das suas vidas. Em primeiro lugar, Cabo Verde é um dos poucos países africanos onde a população jovem vai diminuir no futuro imediato, ou seja, neste século, digamos assim. Isto tem incidências enormes sobre a sustentabilidade da segurança social, portanto, um problema parecido com a Europa, menos acentuado, porque a cobertura da segurança social é apenas 38%, mas a ambição é de ser muito maior. E, portanto, os problemas de sustentabilidade do sistema vão começar já a sentir-se, porque o número de pessoas beneficiárias vai começar a diminuir. E, portanto, isto tem um impacto social e económico gigantesco e acho que Cabo Verde ainda não acordou completamente para esta realidade que é muito diferente daquilo que se está a ver agora, mas que está aí na esquina já. O segundo aspecto é que Cabo Verde vai ser um país, nós dissemos isso no primeiro fórum, mas agora vou repetir com mais ênfase. Cabo Verde vai ser um país com imigração, não emigração. A imigração vai ser residual, a imigração vai ser muito importante. A minha previsão é de que até 2030 metade da população de Cabo Verde é estrangeira. E, portanto, é preciso preparar-se para isso. E o que é interessante é que, se nós olharmos cada um dos polos de enfoque das estratégias de Cabo Verde, seja do mar, aéreo, praça financeira, etc., todos eles necessitam que Cabo Verde seja cosmopolita. Todos. E, portanto, vai ser muito difícil gerir a necessidade de cosmopolitismo para poder potenciar essas valias e a dificuldade em aceitar uma imigração que neste momento é de obras, mas que depois vai ser de vária índole. E, portanto, isto é uma realidade completamente diferente. E, pelas mesmas razões, Cabo Verde tem que se preparar que essa mão de obra altamente qualificada, que é global e que vai ser, muitas vezes, cabo-verdiana, vai emigrar. E, portanto, ou seja, os que ficam, não quero aqui insultar ninguém, mas os que ficam são muitas vezes aqueles que têm oportunidades de emprego e se os empregos forem de baixo valor agregado, são esses os empregos. Se forem de alto valor agregado, serão esses. Portanto, vai ter que haver um investimento para reter a mão de obra qualificada em alto valor agregado, senão essas pessoas vão-se embora. E o que é que isto tem como consequências? Em primeiro lugar, o facto de Cabo Verde ter a tal coesão social, nação diasporizada, etc., mas não ter ainda aquele fenómeno que se chama de brain gain, ou a recuperação dos cérebros de volta, ou os talentos de volta.
digamos, a discussão, mas ainda não há políticas para o brain gain, como existem, por exemplo, na Índia, como foram promovidas na China e como agora está a acontecer na Nigéria e no Ghana, para falar de países mais próximos, não é? E normalmente isso começa com incentivos de várias índole e, portanto, tem que haver uma relação descomplexada em relação ao imigrante talentoso, se nós o quisermos de volta. E também temos que ver que, de uma certa forma, há aqui um déficit estratégico em relação à contribuição da imigração para o setor produtivo em Cabo Verde. Há remessas, os bancos cabo-verdianos são preguiçosos, mas eu depois vou falar disso. E temos uma situação em que há uma utilização muito limitada para o setor produtivo das remessas de imigrantes, mais setor imobiliário. E nós temos também que entender como é que é possível que Cabo Verde tenha mais remessas de imigrantes de Portugal e da França do que tem, por exemplo, dos Estados Unidos. É uma coisa paradoxal, que tem a ver com um déficit estratégico. Portanto, nós temos aqui uma situação em que esta pressão demográfica, que eu defini de várias formas, nos leva a um debate sobre aquilo que Jean-Jacques Rousseau inventou há 250 anos atrás, quando ele escreveu o Contrato Social. Quando ele escreveu o Contrato Social, ele queria que as pessoas entendessem que a solidariedade que existe naturalmente dentro das famílias passasse a ser também uma solidariedade a nível de um país e, ele diria mesmo, temos que ser mais ambiciosos, tem que ser uma solidariedade intergeracional, entre várias gerações. Quer dizer, isto foi escrito há 250 anos atrás, nós hoje em dia temos esses jargões tipo desenvolvimento sustentável, etc. Tudo isso é apenas uma reciclagem do Contrato Social de Rousseau. Porque quando nós dizemos que há 3 pilares do desenvolvimento sustentável, económico, social, meioambiental, Rousseau já falava da relação especial com a natureza, Rousseau já falava desse contrato intergeracional que é a base da definição do desenvolvimento sustentável em termos de meio ambiente, etc. O que Rousseau não previu, e que agora está a acontecer no mundo, e afeta Cabo Verde, por isso é que eu estou a mencionar, é que essa solidariedade intergeracional já não se faz apenas dentro de um país. Porque há países que estão a ficar velhos e há países que estão a ficar mais novos. Portanto, se nós quisermos uma solidariedade entre gerações, ela agora começa a ser uma solidariedade entre países do ponto de vista puramente geracional. Então, Cabo Verde precisa também de um contrato social que tenha em conta o facto de que vai envelhecer. E isto é parte da discussão sobre a migração. Eu digo que isto é um fator fraturante porque acho que as mentalidades em Cabo Verde não estão preparadas para estas mudanças. E, portanto, é preciso mudar as mentalidades para aceitar que isto vai ser assim e, portanto, gerir o melhor possível estas grandes transformações e convulsões demográficas. E agora passo ao fator fraturante 3, que é para mim o mais difícil, que é o problema da ancoragem. Cabo Verde está ancorado a quem? Ou a quê? Bom, se nós olharmos os números da economia, temos que, por exemplo, 80% do comércio é com 2 países, não é? A Espanha e Portugal, 90% com a Europa ou mais. Se nós olharmos para as ajudas ao desenvolvimento, com a exceção do Millennium Challenge Account, praticamente as ajudas são todas europeias, com pequenas exceções. Se nós olharmos para as remessas de imigrantes, já disse, portanto a Europa tem um peso fundamental. Se nós olharmos para os acordos monetários que Cabo Verde tem com a zona euro, também fica muito claro. Se nós olharmos a proveniência dos turistas, mais de 80% provém de países europeus, etc, etc. Então, mas qual é a relação com a sua
vizinhança imediata. Bom, em termos de comércio com a África, é 1% ou menos. 1% ou menos. Cabo Verde tem mais capacidade de estender o seu braço até a Ásia do que de estender a sua mão até a África. E isto tem custos. Quais são os custos? Para mim, o principal custo é o facto de Cabo Verde estar ancorado a uma zona em recessão. Qual é a possibilidade dessa recessão terminar? Porque agora, por exemplo, ouvimos de que a Irlanda já saiu do seu programa de estabilidade, Portugal saiu do seu programa de estabilidade, a Grécia já fez tentativas de regresso aos mercados, a França tem um novo plano para resolver os seus problemas estruturais, a Itália tem um primeiro-ministro jovem que está a tentar mudar as características estruturais da economia, etc. Quais são as possibilidades disto tudo ter sucesso? Bom, não tenhamos ilusões. Os problemas são muito profundos e estruturais. E são, nomeadamente, de duas naturezas. A primeira natureza é demográfica. Estes países estão a envelhecer. E, portanto, à medida que passa o tempo, a composição etária da sociedade está numa mudança tão radical que mais de metade da população em 2020 vai ter mais de 50 anos, portanto vai estar dependente de alguma forma de assistência social. E, portanto, nós vamos ter aqui um problema sério que já se pode ver no Japão, que está num estado mais avançado do mesmo modelo, de não se poder controlar, digamos, a capacidade produtiva do país por causa destas características. Ainda há algumas defesas. As defesas são, nomeadamente, duas. Controlar o sistema financeiro e a segunda defesa, controlar a propriedade intelectual, porque é aquela que oferece maior valor acrescentado. Para controlar a primeira, é preciso que haja uma pujança de todas as instituições financeiras nesses países. E para controlar a segunda, a propriedade intelectual, é preciso que os sistemas de negociação comercial não evoluam a ponto de pôr em causa a distribuição atual da propriedade intelectual, que é aquela que permite maior valor acrescentado, e ao mesmo tempo fazer com que todos os talentos do mundo sejam sugados para os países que vão registar patentes e que podem assim controlar a propriedade intelectual. Ou seja, uma divisão do mundo onde aqueles que produzem não são os que de facto têm maior valor, porque o valor está na propriedade intelectual. Portanto, Apple pode controlar o mercado através da propriedade intelectual, mas os computadores são produzidos em outras partes do mundo, não são produzidos nos Estados Unidos. Só para dar uma ilustração. Este é um problema estrutural enorme das economias avançadas e europeias em particular. O segundo problema dessas economias é a dívida pública, porque mesmo controlando o sistema financeiro, a dívida pública é demasiado elevada e basta olhar para os casos que eu mencionei. Eles fazem um programa de estabilidade e quando saem do programa têm uma dívida pública maior do que quando começaram. Portanto, isto é estrutural, não vai desaparecer. E Cabo Verde vai ficar ancorado a essa estrutura? Uma estrutura que quando crescer 1,2% faz-se uma festa? Vai ser uma situação difícil. Porque dependendo desde o comércio, turistas, tudo, não é? Dessa ancoragem, essa ancoragem vai ser muito complexa. Essa ancoragem precisa de ancoragem. E está a fazer essa ancoragem. O principal investidor numa série de países europeus é a China. Essa ancoragem precisa de ancoragem. E Cabo Verde precisa de passar por aí ou pode fazer um desvio? E se fizer um desvio, como é que seria esse desvio? Eu acho que aquilo que Cabo Verde investiu na parceria especial com a Europa não vai render muito no futuro. E a melhor demonstração disso é olhar para outro país que também fez um acordo especial de parceria com a União Europeia. E esse país é o Marrocos.
e ver o que é que está a acontecer no Marrocos. O que o Marrocos está a fazer é uma inflexão total da sua estratégia para se concentrar na África. Se o Marrocos conseguiu ver isso, acho que Cabo Verde também pode. Se o Marrocos está a conseguir isso, acho que Cabo Verde também pode. E como é que isso se faz? Eu acho que aqui é que nós temos que ter uma relação estruturada com a África. Não pode ser slogan, não é ideologia política aqui, é pragmatismo. É pragmatismo. E esse pragmatismo o que é que nos diz? Só na CEDEAO, para ter uma pequena impressão, não é? A CEDEAO está a crescer a 6,3% ao ano. E é uma das regiões da África que cresce menos. 6%, 6,3%. O seu comércio externo, nos últimos 5 anos, aumentou